17 de abril de 2015, cidade de Kumertal, República do Baixcortostão, Rússia. Uma moradora de um dos prédios de 4 andares na rua Karl Marx, Tatiana Savushkina, nome alterado, se despede do marido que vai para o trabalho. Tatiana é a responsável pelo prédio e seu dever é zelar pela ordem. A mulher sabe que no segundo andar mora uma garota que ainda não tem 18 anos e que frequentemente recebe um grupo de rapazes em sua casa, então ela fica de olho nesse apartamento problemático. O marido de Tatiana calça os sapatos e sai para o corredor. O cheiro forte de plástico queimado atinge imediatamente o nariz de ambos os cônjuges, como se alguém estivesse queimando garrafas bem ali no patamar da escada. O cheiro é tão acre que tanto Tatiana quanto seu marido começam a tossir. A fumaça escapa por baixo da porta daquele mesmo apartamento problemático. Parece que há um incêndio lá. Tomara que ninguém se intoxique, pensa a mulher. O homem sai para o trabalho e Tatiana imediatamente disca 01. Os bombeiros que chegaram não perdem tempo. Ninguém responde à batida e, em menos de 1 minuto, a porta é arrombada para que possam entrar. O apartamento está cheio de fumaça. A cozinha e a despensa estão pegando fogo, mas o pior não é isso. O mais assustador é a cena de 5 corpos deitados em enormes poças de sangue, com a garganta cortada e sinais de tentativa de esquartejamento. Mais tarde, os peritos criminais contarão cerca de 160 facadas nos corpos, e no corpo de uma das garotas será encontrado um pentagrama entalhado com uma faca. Você está no canal Strash Nota, e hoje o caso é sobre como visitantes comuns podem se transformar em um massacre sangrento e aterrorizante. Kumertal é uma pequena cidade no sul da República do Baixcortostão, com uma população de pouco mais de 55 mil pessoas. Para as pessoas comuns, ela é conhecida apenas como a cidade natal do cantor, vocalista do popular grupo do final dos anos 80 e início dos anos 90, Laskovy Mai, Yuri Shatunov. No restante, é uma típica cidade provinciana, como milhares que existem na Rússia. E Sergei Bukaev, que nasceu e cresceu nessa cidade, também à primeira vista era o morador mais típico dela. Em 2015, ele completou 24 anos. Bukaev morava em um prédio de apartamentos com a mãe e o padrasto, estudava à distância no colégio de mineração de Kumertal e não trabalhava em lugar nenhum. Ele passava seus dias de forma simples, lia livros, conversava com amigos na internet, assistia séries uma atrás da outra em um computador velho. A única pessoa realmente próxima dele era Konstantin Surkov. Eles se conheceram ainda em 2009 na faculdade e desde então quase não se separaram. Surkov não era apenas um colega para Bukaev, mas o único amigo verdadeiro. Ele compartilhava tudo com ele. Juntos, eles passeavam pela cidade, passavam muito tempo na casa de Konstantin, e o lugar favorito do grupo eram as lajes de concreto perto da ponte ferroviária, onde todos se reuniam. O local era só chamado de As Lajes. Nas lajes também se reuniam outros amigos de Bukaev e Surkov, Leonid Peresunko e sua namorada Irina Starikova, Masha Samodelkina, Nastia Semyonovskik e Rafael Novoselov. Masha, Nastia e Rafael ainda não tinham 18 anos, mas ninguém ligava, todos bebiam juntos, todos se divertiam igualmente. Às vezes, o grupo se reunia no apartamento da Masha ou do Leonid. Ir para a casa da Maria era mais fácil. A garota de 16 anos morava sem os pais, a mãe e a avó tinham se mudado para outra cidade. Quase todo fim de semana, quase todos os dias, sempre tem uma galera reunida aqui. E eu sei exatamente que era de lá. Não sei o que eles faziam lá, mas sei que sempre se encontravam ali. Era tipo, não uma multidão, talvez umas 5 ou 6 pessoas, mas com certeza estavam lá. Eles sempre se reuniam ali com ela. Os amigos frequentemente ficavam até de manhã na casa da Samodelkina, ou dormiam lá mesmo, alguns na cozinha, outros no quarto, outros na sala. No entanto, havia um fato na biografia de Bukaev que o destacava entre os moradores comuns da cidade. O rapaz tinha uma condenação por roubo e, embora tenha recebido apenas liberdade condicional, a inspeção criminal não tirava os olhos dele. Pelo menos deveria não tirar. Como ficará claro mais tarde, na realidade, tudo, é claro, foi diferente. Konstantin Surkov também nasceu e cresceu em Kumertal. Em 2015, ele completou 22 anos. A mãe dele trabalhava como professora de inglês. Ela criou o filho sozinha e tentou dar a ele o melhor.
Segundo conhecidos, ele era um garoto culto e inteligente, carismático, agradável e simpático no convívio. No entanto, bastava conhecê-lo um pouco melhor para perceber que dentro desse garoto havia uma escuridão. Surkov, há muito tempo, era profundamente fascinado por armas brancas. Ele gostava de facas bonitas e afiadas. Ele podia passar muito tempo olhando as fotos delas, segurando-as nas mãos. Ele não tinha nenhuma técnica de combate, nunca treinou, mas a própria sensação do cabo pesado e da lâmina fria na palma da mão claramente lhe dava prazer. É por isso que ele costumava carregar uma faca com ele. Além disso, Surkov era fascinado pelo culto da morte. Sua página no VK se chamava Lucifer's Blood, Sangue de Lúcifer. Bem, tipo, Blood significa sangue, mas vamos deixar como Blut. Soa melhor. Nick preto, simbolismo sombrio. Na página, há dezenas de comentários dedicados à morte e ao desejo de acabar com a própria vida. Os seguidores de Lúcifer romantizavam a tragédia do suicídio, postavam fotos supostamente mostrando a própria morte, além de histórias sobre forças ocultas e sobre aqueles que partiram e voltaram. Mais tarde, essa página se tornará uma das razões pelas quais a mídia apresentará a versão de um crime ritualístico. O único realmente próximo de Surkov era Sergei Bukaev. Com ele compartilhava seus sonhos e planos. Ambos, tanto Bukaev quanto Surkov, estavam registrados em um dispensário psiconeurológico. Não foi possível encontrar o diagnóstico, mas sabe-se que Surkov também era acompanhado por um especialista em dependência química devido ao abuso de álcool. A mãe tentou fazê-lo entender, mas foi inútil. Ele explodia, começava a gritar e batia portas. Surkov conheceu Leonid Perezunko quando estava internado no hospital. E a mãe de Perezunko mais tarde contará que foi testemunha de um desses ataques de histeria de Surkov. Tivemos discussões acaloradas sobre onde cai o acento no sobrenome Perezunko. Eu decidi que será Perezunko, mas se por acaso o correto for Perezunko, me corrijam nos comentários. Depois Leonid disse várias vezes, esse Surkov é realmente maluco. Cerca de meio ano antes daquela noite fatídica, Surkov e Bukaev beberam bastante. A conversa foi sobre amizade, sobre do que verdadeiros amigos são capazes. Em meio à embriaguez, eles fizeram um tipo de acordo. Se um deles tirasse a vida de alguém, o outro teria que ajudar a terminar o serviço, eliminar testemunhas e apagar os rastros. Uma conversa de bêbado comum que ninguém levou a sério até que se tornou realidade. Os amigos de Surkov e Bukaev também, à primeira vista, pareciam pessoas comuns. No entanto, na biografia de alguns deles foram encontradas peculiaridades incomuns. Leonid Perezunko era da mesma idade que Surkov. Ele tinha uma atração por tudo que era sombrio e sobrenatural. Conhecidos lembravam que ele se interessava por misticismo, lia livros históricos com prazer e frequentemente contava para a mãe sobre cruzes celtas, o número do diabo, 666 símbolos ocultistas e assim por diante. Ele e Surkov frequentemente discutiam esses temas, e Leonid era um visitante frequente da página de Surkov, Lucifer's Blood. No momento do crime, Leonid não estava empregado. No dia seguinte àquela noite fatídica, ele deveria se registrar no centro de emprego e começar a procurar um trabalho formal. Ele teve um caso com Irina Starikova e chegou a morar com ela por um tempo. O apartamento deles era alugado pela mãe da Irina. A própria Irina, de 21 anos, veio para Kumertal da Yakutia apenas 4 meses antes da tragédia. Ela cresceu em uma família completa e bem de vida, e se comportava de maneira bastante comum para uma garota da sua idade. A única característica marcante eram os seus cabelos. Irina estava sempre pintando o cabelo com cores chamativas, às vezes verde fluorescente, às vezes rosa brilhante ou em alguns tons inimagináveis. Pouco antes de morrer, Irina finalmente conseguiu registrar residência e chegou a se formar como cabeleireira. Aparentemente, ela planejava trabalhar na área. Rafael Novoselov estudava na 10ª série. O rapaz era excepcionalmente calmo e sensato para a sua idade. Em casa, ele era chamado de pequeno homem. Ele ajudava a mãe nas tarefas domésticas, consertava cortinas, carregava peso e tentava aliviar suas preocupações. A mãe de Zenfir confiava nele completamente.
Rafael várias vezes passou a noite na casa de Maria e a mãe o deixava ir tranquilamente, porque, segundo ela, o filho nunca voltava de lá bêbado ou de um jeito estranho. Ela tinha certeza de que os jovens apenas liam poesias, assistiam a filmes e discutiam livros. No mesmo apartamento onde tudo aconteceu, estavam registradas Maria, sua mãe e sua avó. Nos últimos 3 anos, as mulheres mais velhas estavam em outra localidade e Masha ficava sozinha em Kumertal por causa dos estudos na faculdade. A mãe vinha visitar a filha, às vezes passava a noite. Ela não se importava que Masha vivesse quase sozinha. Segundo ela, controlava rigorosamente o círculo de amizades da filha e proibia terminantemente que ela juntasse muita gente sem permissão. A imagem de Nastya Semyonovsky parece ser a mais positiva de todo o grupo. A garota praticava esportes, vôlei e basquete, jogava no time municipal de KVN Chernosliv. Nos eventos de Ano Novo, ela tradicionalmente aparecia como Snegurotka, sempre sorridente e vibrante, com uma longa trança. Nastya sempre foi uma ativista, organizava e participava. Ela tirava principalmente notas 4 e 5. No ano em que faleceu, ela estava terminando o 11º ano e já fazia planos para o futuro, pretendia ingressar na Universidade Estadual de Orenburgo. Alguns desses jovens estavam dando os primeiros passos na vida adulta, outros ainda estudavam na escola e estavam apenas se despedindo da infância. Nenhum deles deveria ter morrido naquela noite de abril, no apartamento na periferia de Kumertal. Naquele dia fatídico, tudo começou de forma bastante inocente. Era uma quinta-feira e o fim de semana se aproximava. Surkov, Bukaev e companhia se reuniram à noite na rua e, antes de tudo, foram até as lajes. Lá, sob o vento frio de abril, eles bebiam vodka misturada com cerveja direto da garrafa. Os caras flertavam com as garotas, as conversas ficavam cada vez mais altas e as piadas cada vez mais ousadas. Quando as garrafas ficaram vazias, decidiram continuar no apartamento da Samodelkina. Afinal, podia-se ir para a casa dela a qualquer hora. Mashka não tinha padrasto para resmungar e dizer que já estava tarde. Não tinha mãe para reclamar que as garotas estavam claramente bêbadas. Trouxeram mais bebida com eles. Eram apenas 3 horas da manhã. Ninguém estava com pressa de ir embora. No quarto, todos logo se acomodaram em frente ao computador. Irina abriu o Skype. Lembra dele? E ligou para sua amiga. Não está dormindo? A gente está aqui se divertindo, começou ela a contar animada. Lenka, estou com a Nastya. A tela brilhava com uma luz azulada, e o quarto estava cheio do cheiro forte de cigarro e álcool barato. Todos riam, falavam uns por cima dos outros e passavam a garrafa de mão em mão. Bukaev e Surkov estavam sentados, bebendo e fazendo piadas. E tudo no começo era exatamente como deveria ser. Noite, um grupo de amigos, bebida. A manhã se aproximava e, um a um, os convidados começaram a ficar com sono. O grupo foi aos poucos se dispersando pelos cantos. Maria foi dormir no quarto. Rafael foi para o depósito. Irina e Nastya foram para a sala. Surkov foi logo atrás, que gostava dela e, estando um pouco bêbado, decidiu não perder a chance. E na cozinha, sob a luz amarela da lâmpada, ficaram 2. Leonid estava ressecado, Lizunica e Sergei Bukaev. Lá, entre garrafas vazias e cinzeiros transbordando, uma briga foi surgindo aos poucos entre eles. Quem começou foi Bukaev, que de repente lembrou que Lenka costumava roubar e tirava dos bolsos dos amigos telefones e dinheiro. Você é uma batedora de carteiras, Lenka. Quantas vezes já roubou dos próprios amigos? Celulares, dinheiro? Lembra quando você pegou o celular daquela garota? Direto da bolsa dela, como um rato, disse Bukaev, sem se preocupar muito com as palavras. Leonid tentou se justificar, mas saiu estranho. Ah, deixa disso. Isso foi há 100 anos. Eu devolvi depois. Mas Bukaev insistia, pressionava, não mudava de assunto. Parecia que ele gostava de ver Peressunka se remexendo, se contorcendo, tentando escapar. Aliás, onde está meu telefone? Perguntou Bukaev de repente, como se tivesse lembrado. Você colocou no seu bolso. Ele estava aqui, na mesa. Peressunka ficou indignado com essa acusação injusta. As vozes logo viraram gritos, enchendo a cozinha de palavrões. O ar, impregnado de fumaça de tabaco, parecia ter ficado ainda mais denso e pesado.
Sob a luz da lâmpada, os rostos dos dois que discutiam ficaram avermelhados e brilhavam de suor. Peressunka perdeu o controle. Ele fez um movimento curto e acertou Bukaev com um soco no peito, forte, com uma raiva de bêbado. Os olhos de Bukaev se estreitaram. A mão segurou com firmeza o cabo de uma grande faca de cozinha. Ele golpeou de repente, mirando no lugar onde o pescoço encontra o ombro. A faca entrou no corpo de Leonid com um som pesado e característico. Uma vez, duas, três. Bukaev golpeava furioso e em silêncio, respirando pesado entre os dentes cerrados. Leonid tentou se proteger com as mãos, recuar, mas no aperto da minúscula cozinha não havia para onde fugir. Um dos golpes acertou a artéria carótida. O sangue jorrou imediatamente. Quente, vermelha, com aquele cheiro metálico característico. Leonid começou a chiar. Levou as mãos ao pescoço, mas um jato forte já pulsava entre seus dedos. Da boca do rapaz saiu um som úmido e borbulhante. As pernas cederam. O corpo escorregou lentamente pela parede. Em poucos minutos, Leonid já estava morto. Mais tarde, a perícia vai determinar. A morte de Peressunka ocorreu devido à grande perda de sangue, causada por danos à artéria carótida e à veia jugular, além da aspiração de sangue. Em termos simples, isso significa que ele literalmente se afogou no próprio sangue até perder a consciência. Leonid arfava e se contorcia em agonia, arranhando convulsivamente o chão ensanguentado, enquanto Irina e mais dois estavam sobre ele. A primeira a aparecer foi Irina. Ela tinha acabado de sair da sala, sonolenta, cambaleando levemente por causa do álcool, e imediatamente se deparou com uma cena chocante. Seu namorado estava encostado na parede em uma poça de sangue, com Bukaev sobre ele segurando uma faca. Irina arregalou os olhos de horror. Leonia, ela só conseguiu sussurrar. No mesmo instante, Bukaev se virou bruscamente. Em seus olhos já não havia nada de humano, apenas fúria bêbada e medo animal. Com um único salto, ele ficou ao lado dela, empurrou Irina contra a parede e passou a faca em seu pescoço. O sangue jorrou instantaneamente do ferimento profundo, cobrindo o peito e a camiseta fina. A garota segurou o pescoço com as duas mãos, mas os dedos logo ficaram escorregadios e inúteis. Irina caiu ao lado de Leonid, contorcendo-se em espasmos e tentando pressionar o ferimento enquanto ainda estava consciente. Ela nem teve tempo de gritar. Konstantin Surkov, que entrou logo atrás, ficou paralisado na porta da cozinha com a boca aberta, olhou para o sangue, para os dois corpos e fixou o olhar no amigo, parado no meio da cozinha com uma faca. Ela vai contar tudo, declarou ele roucamente, apontando com o dedo para Irina agonizante. Ela viu tudo. Bukaev não respondeu. Ele simplesmente se aproximou da garota indefesa e começou a golpeá-la de novo. A faca penetrava no corpo de Irina repetidas vezes, 8 golpes profundos e furiosos. Cada vez, a lâmina penetrava profundamente no corpo até o cabo. O sangue jorrava em jatos, cobrindo o linóleo da cozinha, as paredes e as portas inferiores dos armários da cozinha. Irina não podia resistir, ela perdeu a consciência. Em poucos segundos, tudo acabou. A moça ficou imóvel, seus olhos vidraram. A cozinha agora lembrava Miasnitskaya. O cheiro metálico de sangue fresco pairava no ar. O chão estava escorregadio e úmido, e nas paredes e nos móveis ficaram longas manchas vermelhas. Mas a noite sangrenta estava apenas começando. Surkov e Bukaev estavam parados na cozinha, ofegantes, em poças de sangue quente. Ambos estavam com as mãos vermelhas de sangue até os cotovelos. A faca de Bukaev tinha uma película escarlate. Surkov ficou olhando para ele por alguns instantes e depois disse: "Eu achei que você não conseguiria." Depois dessas palavras, ele foi até o corredor, tirou de sua jaqueta sua inseparável faca e voltou para o quarto. Nesse momento, o garoto loiro desapareceu completamente. No lugar dele, restou apenas aquele cujo nome combinava perfeitamente com a página Lucifer's Blood. Aquele que há meio ano prometeu ao amigo que, se algo acontecesse, ele ajudaria a encobrir os rastros. "Precisamos eliminar os outros", disse Surkov, "senão todos saberão." Bukaev entendia que o amigo estava certo. Masha, que tinha 16 anos, Rafael e Nastya, que tinham 17, os três estavam no mesmo apartamento.
Se ao menos um deles falar, estamos perdidos. Sim, você está certo, resmungou ele roucamente. Surkov, sem dizer mais uma palavra, apertou a faca nas mãos e saiu da cozinha. O primeiro que encontrou foi Rafael. O rapaz dormia no chão, em um pequeno depósito, encolhido em um velho colchão. A luz do corredor iluminou seu rosto quando Surkov abriu a porta silenciosamente. Rafael nem teve tempo de acordar direito. O primeiro golpe acertou o peito e a faca entrou até o cabo. O rapaz se sacudiu bruscamente e gritou, alto, desesperado, com uma voz aguda de criança. Surkov golpeou de novo e de novo. A faca entrava no corpo com um som molhado e repugnante, no peito, no abdômen, nas mãos com as quais Rafael tentava se proteger. O sangue espirrava nas paredes do depósito, nas caixas e nas coisas velhas amontoadas nos cantos. O rapaz se defendia com todas as forças, arranhando as mãos do agressor, tentando se soltar. Seus gritos ecoavam por todo o apartamento. Bukaev apareceu ao lado em um piscar de olhos. Ele ficou em silêncio, caiu sobre Rafael por cima, tapou a boca e o nariz dele com a mão, abafando os gritos. O adolescente se debatia debaixo dele como um peixe na areia. Seus olhos estavam arregalados de horror e dor. E Surkov continuava a esfaquear furiosamente sem parar. Os peritos vão encontrar mais de 50 ferimentos de faca no corpo do rapaz. Rafael não parou imediatamente. Seu corpo ainda se contorcia em convulsões por um bom tempo sob o peso de 2 rapazes adultos, até que finalmente ficou completamente mole. Quando Rafael finalmente parou, um silêncio pesado e ensurdecedor tomou conta do depósito, sendo quebrado apenas pela respiração ofegante dos 2 criminosos. Bukaev limpou as mãos nas calças e assentiu para Surkov. Eu vou cuidar da Mashka, e você fica de olho para que ninguém entre. Ele foi ao quarto onde Maria estava. A garota dormia num sono pesado de embriaguez, encolhida sob um cobertor fino, sem suspeitar que já 3 de seus amigos estavam mortos. Bukaev sentou-se na beira da cama e quase carinhosamente a sacudiu pelo ombro. Mesh, acorda. O Surkov está lá. Ele tentou cortar os pulsos. Tem sangue por toda parte. Vamos, ele está sentado no banheiro. Precisa enfaixar os braços. Maria abriu os olhos assustada, ainda sem entender completamente o que estava acontecendo. O medo sonolento passou pelo rosto dela, mas ela se levantou obedientemente e, descalça, usando apenas uma camiseta longa, seguiu Bukaev até a sala de estar. Lá, Surkov já a esperava. Assim que Maria cruzou a porta, Bukaev a agarrou por trás pelos cabelos e puxou sua cabeça bruscamente para trás. Com a outra mão, ele cortou profundamente a garganta dela com a faca. A garota emitiu um som curto e borbulhante e tentou se soltar, mas já não tinha mais forças. O sangue jorrou do ferimento em um jato forte, cobrindo o chão e a camiseta. Ela caiu de joelhos depois de lado, arfando por ar. Surkov e Bukaev terminaram com ela já no chão. As facas entravam no corpo repetidas vezes, no pescoço, no peito, no abdômen. Quando Maria ficou imóvel, Bukaev não parou. Ele decidiu que precisava esconder os vestígios o melhor possível. Segurando a faca com mais força, ele começou a cortar o corpo da garota, tentando dividi-lo em partes. A lâmina cortava a pele e os músculos com um estalo, deixando cortes profundos e irregulares nos braços, pernas e no tronco. O sangue corria encharcando o tapete. Bukaev tentou cortar um pedaço da carne da barriga da garota, mas logo desistiu dessa ideia, pois já não havia mais tempo. O corpo de Masha ficou estendido na sala de estar, mutilado, com vários cortes profundos. A próxima foi Nastia. Bukaev a encontrou no cômodo ao lado. A garota aparentemente acordou com os gritos e agora estava sentada na beira da cama, perguntando assustada. Bukaev entrou sem dizer uma palavra. Ele imediatamente pulou sobre ela, a deitou de costas e arrancou sua roupa íntima. Nastia tentou gritar e se defender, mas ele tapou sua boca com a mão e abusou dela de forma bruta e cruel, enquanto a garota arfava e se debatia sob ele. Quando ele terminou, Surkov se juntou a ele. Depois eles pressionaram Nastia contra a cama. Surkov pegou uma faca e começou a desenhar no corpo dela. A faca entrava lenta e profundamente na pele, entalhando padrões estranhos e sinistros. Ele fazia cortes metodicamente, um após o outro, criando no peito, abdômen e coxas da garota figuras que mais tarde a investigação classificaria como pentagrama. Mas nesse massacre cruel não havia ritual algum. O sangue escorria das feridas em finos filetes, e Nastia ainda permaneceu consciente por algum tempo.
Ela chorava e implorava para que parassem, até que a dor e o sangue perdido apagaram sua consciência. O corpo da garota ficou deitado na cama, desfigurado, coberto por padrões ensanguentados. Depois que não restou mais ninguém vivo no apartamento, Surkov e Bukaev pararam por alguns minutos no meio da carnificina para recuperar o fôlego. As mãos, as roupas, os rostos, tudo estava coberto de sangue grosso, que já começava a secar. Debaixo dos pés já se ouvia um som de algo encharcado, e o sangue ensopava os sapatos. Era preciso ir embora, mas antes era necessário substituir Nastya. Surkov pegou uma garrafa quase vazia de vodka que estava jogada no chão da sala. Primeiro, ele jogou a cabeça da Nastya morta para trás e despejou o resto da bebida em sua boca, fazendo parte do líquido escorrer e se misturar ao sangue. Depois ele passou pelos cômodos e derramou generosamente vodka sobre os corpos dos outros, em Leonid e Irina, em Rafael, em Maria. O forte cheiro de álcool se misturou ao odor pesado de sangue. Em seguida, ele pegou um pacote de coco ralado e começou a jogar punhados dele sobre os corpos de Leonid e Irina. Os flocos brancos grudavam na pele e nas roupas molhadas de sangue, parecendo completamente absurdos em meio ao massacre. Mais tarde, no tribunal, Surkov não conseguiu explicar claramente por que fez isso. Depois, ele pegou todas as facas que conseguiu encontrar na cozinha e começou a esfaquear metodicamente os corpos já mortos. Ele cravava a lâmina no peito, pescoço e abdômen repetidas vezes, como se quisesse garantir que ninguém sobrevivesse ou terminar de vez com o que já não vivia. Bukaev então decidiu tentar novamente esquartejar o corpo. Ele se curvou sobre o corpo de Leonid e começou a cortar o pescoço, tentando separar a cabeça, mas a faca estava muito cega e ele já quase não tinha forças. A lâmina deslizava pelos ossos, rasgava os músculos, mas não conseguiu separar as partes, só conseguiu deixar cortes adicionais profundos e feios. Foi constatado que algumas das vítimas tiveram a garganta cortada ainda em vida, enquanto outras tiveram após a morte. Depois de terminarem a limpeza, os caras decidiram que era hora de ir embora. Eles revistaram rapidamente o apartamento em busca de dinheiro e objetos de valor. O saque foi modesto. 4.000 rublos em dinheiro, um telefone celular, algumas joias, um brinco e uma moeda comemorativa de Sochi 2014 no valor de 25 rublos, que, como eles descobriram depois, valia cerca de 350 rublos no mercado negro. Chegou a hora do acorde final dessa sinfonia mortal. Na cozinha, Bukaev usou seu isqueiro para incendiar a longa cortina de tule na janela. As línguas de fogo rapidamente subiram pelo tecido sintético, enchendo o cômodo com uma fumaça preta e acre. No depósito onde Rafael estava deitado, ele incendiou um velho pedaço de tecido jogado no chão. O fogo começou devagar, mas com firmeza, consumindo os objetos encharcados de sangue e se aproximando dos corpos. Os caras saíram do apartamento, deixando para trás o incêndio crescente, que na opinião deles deveria destruir todos os vestígios e corpos. O incêndio foi controlado pelas equipes do Serviço Russo de Emergência em 45 minutos após o chamado de Tatiana Savushkina. Quase imediatamente ficou claro que se tratava de uma morte em massa e uma tentativa de esconder os vestígios com o incêndio. Ninguém foi enganado. Surkov e Bukaev, ao saírem do prédio, pegaram o primeiro táxi que encontraram. Eles lavaram o sangue das mãos e do rosto como puderam e esconderam as manchas das roupas com casacos antes de ir para a casa de Bukaev. Quem abriu a porta para eles foi a mãe de Sergei. Ela parecia sonolenta e surpresa. Já eram quase 6 da manhã, mas ela ficou imediatamente preocupada ao ver sangue nas roupas do filho e arranhões longos no rosto dele, deixados pelas unhas de Nastya. Surkov ficou parado no corredor, sem entrar no apartamento. Bukaev entrou sozinho. O padrasto não estava em casa, e isso foi conveniente para eles. O que aconteceu? Você brigou? A mãe dele fez várias perguntas. Não, mãe, está tudo bem. O Lenka cortou feio o braço. Eu preciso ir ao pronto-socorro como testemunha. É urgente, resmungou Bukaev, já indo para o seu quarto. A mulher acreditou a princípio, mas quando viu que o filho começou a juntar as coisas apressadamente na mochila, ficou desconfiada e começou a perguntar. Bukaev imediatamente inventou uma nova história. Vou a Orenburgo visitar um amigo por pouco tempo, tudo certo. Como assim está tudo bem? Você chega em casa às 6 da manhã com a roupa ensanguentada e ainda quer sair? Você não vai a lugar nenhum. Enquanto o filho se preparava, a mãe foi até a porta de entrada, trancou-a com a chave e a escondeu em algum lugar do apartamento.
Bukaev primeiro tentou convencer, depois implorou. A voz tremia, uma mentira seguia a outra, mas a mulher estava irredutível. O tempo passava e Bukaev entendia cada vez mais claramente. Se ele ficasse ali, seria pego. Então ele voltou para a cozinha, pegou uma faca grande e a escondeu no bolso do moletom. Aproximou-se novamente da mãe e exigiu a chave. Quando ela recusou mais uma vez, o medo e o pânico finalmente tomaram conta dele. Sergei sacou a faca e golpeou. A mulher gritou de dor e imediatamente segurou o ferimento. O sangue rapidamente encharcou o roupão de casa. Ela recuou, olhando para o filho com os olhos arregalados. Bukaev não abaixou a faca, embora não tentasse atacar de novo, mas a mulher temeu por sua vida. Ela disse onde tinha colocado a chave. Bukaev pegou a chave, abriu a porta e imediatamente chamou a ambulância. Quando o atendente perguntou o que havia acontecido, ele respondeu calmamente: tentativa de suicídio. A mulher se esfaqueou. Perguntaram quem ligava e ele respondeu: companheiro? Mais tarde, durante o interrogatório, Bukaev insistiu que não queria tirar a vida da mãe, só queria assustá-la, fazê-la devolver a chave e sair do apartamento a qualquer custo. Felizmente para a mulher, o ferimento não foi letal e ela conseguiu se recuperar. Finalmente, ao sair de casa, Bukaev e Surkov trocaram de roupa, pegaram um táxi e foram para Ufa. No ponto de parada KPM, eles entraram em um café para fazer um lanche. Lá, eles encontraram por acaso um conhecido de Surkov, um rapaz local apelidado de Napoleão. Ele reconheceu Konstantin imediatamente. Surkov e Bukaev rapidamente inventaram uma história, dizendo que estavam indo para Ufa apenas para se distrair, descansar alguns dias do entediante Kumertal. Napoleão acreditou e continuou a viagem com eles. Na capital da Bashquíria, a primeira coisa que fizeram foi vender parte do que roubaram e seus pertences pessoais, celular, joias, uma moeda de Sochi 2014. Eles precisavam de dinheiro com urgência, mas 2 moradores da pequena Kumirtal se sentiam completamente perdidos na cidade grande. Eles não se orientavam bem, se perdiam pelas ruas, não podiam parar em lugar nenhum e não tinham dinheiro, então decidiram passar a noite na floresta nos arredores de Ufa. Bukaev levou uma barraca com ele, então foi nela que eles se acomodaram. No dia seguinte, eles finalmente conseguiram chegar à rodovia federal M5. O plano era simples, mas ousado: sair da Bashquíria passando pelo Cazaquistão ou Samara, depois seguir para a Crimeia e desaparecer lá para sempre. Mas esses planos não estavam destinados a se realizar. Depois de uma noite no chão frio, Bukaev e Surkov estavam morrendo de fome e atormentados pela sede. Eles foram até um posto de gasolina ali perto. Decidiram vender o telefone para comprar comida. Porém, naquele momento, as notícias do massacre já se espalhavam pela República. Equipes operacionais ficaram de tocaia nos endereços dos criminosos e divulgaram suas descrições nos canais locais. Descobrir quem exatamente poderia ter cometido esse massacre sangrento acabou sendo fácil. Os amigos das vítimas ajudaram, pois sabiam quem estava no apartamento da Maria naquela noite. Um dos vizinhos viram Surkov e Bukaev saindo do prédio pela manhã. Bem, às 7 horas mais ou menos às 7 no começo das 8, eu saio do prédio. No primeiro andar, abri a porta de plástico e ouvi uma porta bater no andar de cima. Achei que fosse a Masha indo à escola, mas eram 2 rapazes saindo. Um era mais baixo, o outro era mais alto. E a mãe do Bukaev também falou sobre o comportamento do filho. Um dos motoristas que parou no posto de gasolina reconheceu os rapazes que estavam sendo procurados pela Polícia da República. Já no dia 18 de abril, ou seja, um dia após o crime, eles foram detidos. Se você quiser ainda mais vídeos, acesse o Boost se for da Rússia e o Patreon se não for da Rússia. Lá você encontrará vídeos exclusivos que não estão no YouTube. Os links estão abaixo do vídeo. As acusações contra Surkov, Bukaev foram feitas com base em vários artigos: homicídio de mais de 2 pessoas com crueldade especial, alíneas A, D, ZH, K, da parte 2 do artigo 105 do Código Penal da Federação Russa. Atos violentos de natureza sexual contra menores de 18 anos, alínea A, da parte 3 do artigo 132 do Código Penal da Federação Russa. Furto, alíneas A e B da parte 2 do artigo 158 do Código Penal da Federação Russa. Destruição ou dano intencional de propriedade. Parte 2 do artigo 167 do Código Penal da Federação Russa. Ambos admitiram parcialmente a culpa, sendo que Bukaev insistiu que estava com uma pistola, com a qual ele matou as vítimas.
Surkov, por sua vez, negou de todas as formas o fato de ter abusado de Nastya Semyonovskik. Uma hipótese da investigação era assassinato ritualístico. Surkov e Peresunka brincavam com temas sombrios, e segundo algumas informações, Masha também participava disso, postando nas redes sociais fotos de sua mão com um pentagrama desenhado e outros símbolos ocultistas. Os investigadores também se intrigaram com os padrões de sangue no corpo de Nastya Semyonovskik, mas tanto Bukaev quanto Surkov negaram essa versão. Os parentes de Surkov também intervieram, afirmando que seu suposto interesse pelo misticismo era só uma pose, uma encenação para a plateia, e que na verdade ele não se envolvia com nada disso. O julgamento ocorreu em um clima tenso. As sessões foram fechadas para a imprensa quase até o final. Os parentes exigiam prisão perpétua, as mães choravam e perguntavam o que seus filhos haviam feito para merecer tal destino. Quando a imprensa finalmente pôde conversar com os criminosos, Surkov disse muito pouco e insistiu que só queria justiça. Bukaev parecia não se importar em conversar, mas o advogado proibiu que ele falasse com a imprensa. No tribunal, Bukaev tentou fingir que era louco, revirava os olhos, murmurava coisas sem sentido, fazia movimentos teatrais e dizia que vozes lhe davam ordens. A perícia psiquiátrica forense o considerou totalmente são, assim como Konstantin Surkov, apesar de ambos estarem registrados em um ambulatório psiconeurológico. Assim que ficou claro que, em vez de médicos, ele seria enviado para uma colônia penal, Bukaev, em desespero, tentou engolir várias folhas do seu processo criminal bem na sala do tribunal. Os seguranças mal conseguiram tirar os papéis da boca dele a tempo. Em 18 de maio de 2016, a sentença foi anunciada. Sergei Bukaev e Konstantin Surkov foram condenados à prisão perpétua, cumprindo a pena em uma colônia de regime especial. Além disso, eles deveriam pagar uma indenização de 9 milhões de rublos às famílias das vítimas. Após o massacre horrível em um pequeno apartamento nos arredores de Kumertal, começou o procedimento habitual na Rússia, procurar culpados entre aqueles que deveriam ter evitado a tragédia. A promotoria da Bashkiria realizou uma investigação sobre os funcionários responsáveis pela prevenção de infrações entre menores de 18 anos. Como resultado, 19 policiais e educadores foram responsabilizados disciplinarmente. Alguns receberam advertência, outros advertência severa e alguns foram rebaixados. Segundo o Ministério Público, foi justamente a omissão dos funcionários do Colégio Técnico de Aviação, da Polícia, da Filial da Inspeção Penal e da Comissão de Assuntos de Menores. Isso levou ao fato de que nenhuma das pessoas responsáveis tinha conhecimento da situação real e ninguém tomou nenhuma medida para impedir o massacre iminente. Assim, por exemplo, o colégio onde estudava a Masha, de 16 anos, sabia que a garota morava sozinha, sem os pais. Os professores registravam regularmente suas faltas, sabiam por boatos que jovens bêbados se reuniam no apartamento, mas não tomavam nenhuma medida. Mas eu também não entendo muito bem que medidas em relação a alguma garota aleatória de algum grupo aleatório do colégio deveria tomar, por exemplo, um professor de estudos culturais, ou, sei lá, um professor de filosofia. O que eles deveriam fazer a respeito disso? Escreva nos comentários. Ninguém colocou a garota sob observação preventiva, ninguém ligou para a polícia, ninguém informou a Comissão de Assuntos de Menores. A polícia local também não fez nada. O policial responsável pela área nunca verificou o apartamento onde pessoas menores de 18 anos se reuniam regularmente para beber. Quando tudo aconteceu, surgiram comissões, inspeções e declarações severas. Os promotores realizaram uma inspeção no trabalho da filial territorial da Inspeção Criminal e, ó Deus, encontraram graves violações lá. Como se sabe, Bukaev já tinha antecedentes criminais, recebeu pena suspensa por roubo e esteve sob supervisão até junho de 2014. Durante todo esse tempo, os funcionários da inspeção não o verificaram em casa, nem no local de estudo. E eu fico curioso, se tivessem verificado, isso teria evitado alguma coisa em 2015. Mas mesmo assim, eles faziam regularmente relatórios fictícios sobre supostas conversas preventivas realizadas. No papel parecia perfeito, mas na prática, Bukaev foi deixado à própria sorte e o chefe do Ministério do Interior da Bashkortostan foi responsabilizado pela violação.
foi emitida para ele uma notificação oficial para corrigir as irregularidades identificadas. O chefe da filial da Inspeção Criminal Executiva pediu demissão por conta própria. A notificação também foi recebida pelo chefe do UFSIM regional, pelo presidente da Comissão de Assuntos de Menores junto ao Governo da República e pelo reitor interino da Universidade Estadual de Aviação Técnica de Ufá. Foi justamente na filial desta universidade, no Colégio Técnico de Aviação, que 3 dos 5 falecidos estudavam. Interessante, será que não deveriam responsabilizar também a vendedora da loja Piatiorótica, onde 4 dos 5 falecidos compravam rolos de canela de manhã? Os promotores exigiram a adoção de medidas adicionais para evitar casos semelhantes e punir disciplinarmente os responsáveis com rigor. Como resultado, a vice-diretora do departamento onde estudavam os falecidos e um dos professores responsáveis pela turma foram demitidos. Atualmente, Sergei Bukayev e Konstantin Surkov estão cumprindo pena na colônia Golfinho Negro, localizada na cidade de Soliletsk, na região de Orenburg. E você, o que acha? Os pais devem ser responsabilizados pelos atos de seus filhos? Ou será que o Estado está certo em tratar os pais também como crianças, que precisam ser constantemente vigiadas, bloqueando, proibindo e barrando tudo? Escreva nos comentários, deixe seu like ou dislike e assista a outros vídeos no canal Strash Nota, porque eles também são muito interessantes.